Aqui é Zenóbio, do site academiadagestão.com. Nesse vídeo vamos tratar sobre objetivo. Não necessariamente sobre definição de objetivos. Com certeza você já deve ter definido os seus objetivos. É comum, é normal que a gente defina os nossos objetivos. O que nós temos mais dificuldade, muitas vezes, é o mais convencional, pelo menos é o que eu tenho recebido de dúvidas, vários e-mails me perguntando qual o meio, qual o melhor de como atingir objetivos. Aí é por isso que nós resolvemos compartilhar um pouquinho da nossa experiência vivida em determinadas situações. Então, nós vamos tratar sobre objetivo, não necessariamente sobre o conceito. Se bem que vamos falar sobre o conceito, mas não é a essência desse vídeo. Nós vamos tratar aqui exatamente sobre o como, o fazer atingir os objetivos. Tá? De qualquer forma, o que a gente pode chamar de objetivo? Podemos dizer que objetivo é tudo aquilo que está relacionado a um fim, ao que você deseja. E claro, os objetivos são capazes de mover os indivíduos, as pessoas, na tentativa de atender, de buscar, de atingir as suas aspirações. Então isso é objetivo. E afinal de contas, por que eu disse antes que nós já definimos os nossos objetivos? Porque eu já sei, teoricamente eu já sei o que eu quero fazer nos próximos anos, nos próximos meses, nos próximos dias. Eu já tenho objetivos definidos. E você também já tem. Então é muito comum que a gente defina os objetivos. O que nós temos mais dificuldade é para atingir esses objetivos. E às vezes isso leva um certo tempo e a gente acaba esquecendo que definiu aquele objetivo. Ou lembra, mas vai deixando um pouquinho de lado, porque a gente vai realmente, o tempo vai passando e você vai criando novos objetivos e vai ficando, deixando aqueles para trás, ok? E aí eu trouxe um conceito, digamos assim, uma abordagem feita por um cara chamado Alexandre Pratz. Então, o processo de desenvolvimento humano, segundo o Alexandre Pratz, passa por 3 fases. Essas fases são nada mais do que a consciência, eu vou colocar aqui, consciência, tá? E aí a gente pode associar algumas questões à consciência, mas já vou falar. O outro ponto que o Alexandre coloca é exatamente a ação. Segundo ele, para que você, para que eu e você, para que nós possamos atingir os nossos objetivos do ponto de vista do desenvolvimento humano, nós precisamos ter consciência e precisamos tomar determinadas ações. Mas acima de tudo, tem uma outra questão importantíssima, que é a disciplina. Então o Alexandre diz lá no seu livro, tá? O livro do Alexandre é a reinvenção do profissional. E aí, segundo o que ele aborda no livro, são tendências comportamentais do profissional do futuro. E é exatamente por esse motivo que o Alexandre coloca essas 3 condições. Então, para ele, o desenvolvimento humano passa por essas 3 fases. A consciência, tá? A ação, ou várias ações, e a disciplina. E aí, depois que eu li esse material, esse livro do Alexandre, eu comecei a perceber o seguinte: é interessante, mas como fica fácil transmitir isso para as pessoas? E aí, qual foi a ideia? Eu fiz aqui um gráfico, e nesse gráfico a gente tenta demonstrar de forma mais didática quais as necessidades que nós temos para desenvolver essas 3 fases que o Alexandre coloca aí. Então aqui, por exemplo, eu vou imaginar aqui que eu tenho de 0 a 10, tá? Não tem aqui 10 exatamente, mas vamos imaginar que eu tenho de 0 a 10, e aqui também eu tenho de 0 a 10. Tá? Nessa linha eu vou dizer que tenho de 0 a 10, considerando a consciência, que eu vou chamar aqui de C. Tá certo? Nessa outra linha eu vou chamar de ação, tá? Eu vou tratar como ação e vou chamar aqui de A. Muito bem. Então nessa linha eu tenho a consciência, nessa outra linha eu tenho a ação. Por quê? Porque, olha, não adianta eu ter muita consciência e pouca ação
para que eu atinja o meu objetivo vai ser pouco provável. Também não vai adiantar eu ter muita ação sem que eu tenha consciência do que eu estou fazendo. Então eu preciso ter essas duas fases, pelo menos, precisam caminhar muito próximas, tá certo? Então eu achei interessante tratar dessa forma no gráfico, que fica muito mais fácil a compreensão. Então observe, se por acaso eu tiver aqui 1, 2, 3, 4, 5 do ponto de vista de consciência, então eu tiver a consciência aqui considerada 5, tá certo? Observe que é interessante também que eu tenha 5 de ação, ok? Mas vamos imaginar que eu tenha 5 de ação. Caso isso não ocorra, não tem problema. Mas vamos imaginar que eu tenha 5 de ação. Só para aproveitar essa linha aqui, eu vou colocar 5 e 5. Então observe, quando eu traço aqui, eu vou ter um ponto de encontro aqui, que vai ser 5 de consciência, 5 de ação. A probabilidade para que eu consiga atingir o meu objetivo, tá? Que aqui nós tratamos sobre objetivos do ponto de vista do desenvolvimento humano, tá? Do desenvolvimento profissional. A partir do momento que você imagina, que você decide que o seu objetivo é estar em uma outra situação, em um determinado momento, estar melhor classificado, melhor posicionado no mercado de trabalho. Essa é a parte que a gente quer tratar aqui. Afinal de contas, o site academiadagestão.com tem esse objetivo, tem esse foco, tem como missão o desenvolvimento humano. Daí o motivo pelo qual eu busquei tratar essa questão dessa forma e com essa metodologia aqui. Então observem, uma coisa interessante aqui é que a partir do momento em que eu tenho 5 de consciência e 5 de ação, ok, eu consigo juntar os dois aqui, mas observe que é interessante. Essa linha que vai em direção ao objetivo é o que a gente pode chamar de disciplina, que aqui eu vou chamar de D. Tá? Então observem, a disciplina precisa acontecer. Eu preciso ter consciência, eu preciso desenvolver determinadas ações, mas uma coisa importantíssima, eu preciso ter a disciplina. E por que eu estou falando que a disciplina é importantíssima? Pelo seguinte, observe, daqui para cá eu tenho 5, 5, 5, formei aqui um quadrado. Mas observe aqui que a disciplina ela caminha no sentido ponta a ponta do quadrado. Isso significa dizer que nós temos 5 aqui, consequentemente aqui, mas aqui eu tenho muito mais. O que eu posso deduzir a partir daí é que eu preciso ter consciência, eu preciso ter uma igual condição para ação, mas a disciplina precisa ser muito maior. A disciplina precisa ser vivida a cada dia. E é isso que vai fazer a diferença da minha consciência e das minhas ações. Eu preciso ter disciplina, tá certo? Então é essa a ideia e é esse o propósito nosso aqui nesse vídeo, é mostrar que você precisa ter consciência, você precisa desenvolver determinadas ações, mas com certeza você tem por obrigação ter a disciplina.